Nas ondas da Banda B, começamos agora a entrevista tão aguardada com o presidente do Coritiba Futebol Clube, Samir Namor. Está conosco ao vivo nos estúdios da Banda B, Serginho Prestes, Osmar Antônio. Pode conduzir a entrevista, Osmar. Pois não, Marcelo, antes de mais nada, obrigado, presidente. Seja bem-vindo aqui à Rádio Banda B. Tem muitos questionamentos, né? E a torcida é realmente muito apreensiva. Agora, obviamente que a diretoria também esperava ver o Coritiba numa situação bem diferente do que está, porque isso envolve muitas coisas, né? Além do prestígio, além e principalmente a parte financeira, né? Que realmente o clube precisa, tem o seu custo fixo, tem o seu custo variável, enfim, precisa de dinheiro, e o dinheiro vem justamente com ou viria, melhor dizendo, em maior número, com uma subida para a primeira divisão. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os amigos da Banda B, boa tarde especial para o Serginho, para o Osmar Antônio, boa tarde também especial para todos os torcedores do Coritiba que estão escutando. Antes até de falar um pouco aí sobre o seu questionamento, sua colocação, Osmar, eu inicio me dirigindo bem diretamente a todo o nosso torcedor, que tenho certeza está com orgulho bastante ferido nesse momento, bastante magoado, bastante chateado, e me dirijo ao nosso torcedor, acima de tudo, principalmente para fazer um pedido de desculpas, assim, por como foi o ano do Coritiba e principalmente por qual foi o resultado que o Coritiba apresentou. Tenho certeza que todo torcedor esperava um final de campeonato, um final de ano diferente, nós também trabalhamos para isso, projetamos escolhas, decisões para um resultado diferente, não conseguimos, sem dúvida erramos em vários pontos, e estamos aqui a partir de agora, nessa fala, e provavelmente falaremos em outros veículos também, para assumir os erros, para explicar cada um dos erros que cometemos, cada um deles por motivos diferentes, mas sim para explicar, para assumir, jamais para fugir da responsabilidade, então para dizer bem claramente, com todas as letras, que a responsabilidade do resultado desse ano, claro, é dos atletas, é dos funcionários, é da comissão técnica, mas acima de tudo e de todos é da diretoria e do presidente. Então, por isso, eu inicio com um pedido de desculpas. A gente vai, claro, analisar todos os motivos, todos os fatores ao longo dessa entrevista, sem dúvida. A questão de queda de receita ela é evidente, todo mundo que conhece aí os detalhes das questões contratuais, os direitos de transmissão dos campeonatos, sabe que o ano de 2019 é de um cenário de queda de receita para muitos clubes em muitos cenários diferentes, até na Série A é um cenário de queda de receita. No caso do Coritiba, que vinha de um contrato de Série A e vai continuar na Série B, a queda ainda é mais brusca, porque o Coritiba deixa de ter seu contrato individual com a Rede Globo. Na verdade, nenhum clube mais terá. Todos os clubes passam agora na Série B pelo modelo coletivo de contratação. Então, a gente está falando de uma queda considerável de receita. Eu até peguei os números mais atuais das projeções que a gente tem, trouxe vários números aí para a gente falar na entrevista de hoje. Claro que as projeções não estão todas definidas. A gente apresenta a primeira prévia do orçamento para o Conselho Deliberativo na segunda, próxima agora. Mas estamos falando em algo, no mínimo, uns 100 milhões? Não. Esse número é um número equivocado, um número errado. Para o torcedor ter uma ideia boa, o Coritiba trabalhou 2017 com 110 milhões de receita bruta, trabalhou 2018 já com uma queda, 85 milhões de receita bruta, porque perdeu em patrocínio, perdeu com sócios, perdeu com bilheteria, perdeu um pouco com venda de atletas também, e projetamos para 2019 uma receita de 46 milhões hoje. Então, uma queda de 2018 para 2019 aí de quase 50%. Serginho. Bom, boa tarde, presidente. Boa tarde. Já falamos em off, quero em público aqui lhe agradecer, que todas as vezes que eu precisei do Coritiba, para as ações sociais que a gente faz, aqui algumas pela rádio, outras pelo veículo como Teto, você nos cedeu a Couto Pereira, e nos deixou totalmente à vontade, né? Não só a presidência, mas como o clube todo. Então eu lhe agradeço em público por isso. Presidente, vamos começar do começo, né, como diz o outro. Ao assumir, né, você projetou uma situação, né, do futebol, colocando pessoas para gerir o futebol, né, nos cargos principais, e como você mesmo disse, que é um dirigente que delega poderes, né?
Então, foi colocado o Augusto, veio o Pereira na sequência, o Sandro na comissão. Então teve somente pessoas iniciantes, né? Inclusive na diretoria e na direção executiva de futebol, na comissão técnica, com exceção do professor Robson Gomes, que é conceituadíssimo, já com 30 anos de carreira, e coincidentemente foi um dos únicos que foi demitido durante o processo, ficando somente aí pessoas que não têm uma vivência. O Tcheco, vamos dizer assim, o Tcheco está aí no meio do caminho, ele é consagradíssimo como jogador, não se fala, mas assim como um treinador de futebol, ele ainda está iniciando o processo dele, né? Faria de novo o que você avaliou em relação a essas escolhas e o porquê dessas escolhas e tanta gente nova assim para iniciar um trabalho? Bom, a pergunta faria de novo, nesse momento é muito fácil de responder, né? Quando a gente vê que o resultado foi um desastre, é óbvio que se a gente pudesse, não faria de novo. É importante o torcedor entender, e a gente fala isso com bastante tranquilidade, que se pudesse fazer muita coisa diferente, é evidente que a gente fazia. Porque do jeito que a gente fez, acreditando que daria certo, infelizmente não deu. É importante pontuar algumas coisas. Nós tomamos posse na nova diretoria do Coritiba no dia 17 de dezembro de 2017. Então você veja, hoje nós estamos aí no dia 8 de novembro e já estamos debatendo 2019, já estamos com o planejamento administrativo e financeiro de 2019 praticamente pronto. Estamos buscando já nomes para a direção de futebol. Né? À medida que tenhamos o novo nome, isso tende a acontecer nos próximos dias, já vamos começar a buscar a definição do nosso elenco. Então, você veja, 1 mês e meio antes da nossa posse na gestão no ano passado. Então, esse é um dado importante de ser dito. Nós começamos muito atrasados, com muitos profissionais já empregados, já com contratos definidos, sejam gestores, sejam atletas. Eu falei bem lá no começo, não me lembro em qual veículo, que o gestor que eu queria para dirigir o futebol do Coritiba, que em campanha tinha imaginado que seria o gestor, ele tinha uma situação indefinida na época da campanha, quando nós assumimos ele tinha já uma situação definida, então nós não pudemos buscar o nome que nós queríamos. Então, com um planejamento completamente atrasado, uma necessidade urgente de fazer escolhas, nós optamos, dentro de certas convicções, certos princípios, privilegiar o que também é importante, em detrimento da experiência, concordo com você, a experiência ficou um pouco de lado, mas optamos por privilegiar o conhecimento do clube e também identificação com o clube, que é um valor que entendíamos que era importante e que podia suprir de alguma forma essa urgência que a gente tinha. Então, o Augusto era um profissional que tinha 8 anos de Coritiba, tinha passado em diversos cargos do departamento de futebol. O Sandro vinha de 2 anos muito bons como técnico do Sub-20. E aqui faço um parênteses para dizer que ao longo desse ano vários clubes fizeram escolhas semelhantes que deram certo. Então, assim, não era surpresa nenhuma o Sandro assumir como técnico do Coritiba e dar certo. Daí, Thiago Nunes, Odair Helman, e outros técnicos Zé aí, Ricardo, Jair, esses até ano mais passado, anteriormente, mas mesmo esse ano o próprio Corinthians fez uma escolha parecida com o Loss, então não era surpresa nenhuma o Sandro assumir e dar certo. Então, escolhas que tinham os seus motivos e a dificuldade também da urgência que a gente tinha. No caso do Pereira, imaginávamos o Pereira, por toda a liderança e experiência que teve ao longo da carreira, que conseguiria, mesmo sem ter exercido o cargo anteriormente, ser um bom gerente de futebol. Vimos Você que na prática... decepcionado, Pereira? Olha, decepção não é a palavra certa, porque acompanhando bastante o dia a dia de todos esses profissionais, além de um profissionalismo muito grande como característica, ética muito grande no trabalho do dia a dia, eram profissionais muito dedicados, profissionais que, enfim, trabalharam, deram... Mas que te falavam a verdade, presidente, do que estava acontecendo realmente? Veja, ainda na questão do decepcionado, então não é decepcionado com a pessoa, decepcionado com o resultado do trabalho, com certeza. Sim, porque nesse sentido, não com a pessoa. Isso, a gente olha para trás e vê que as decisões que essas pessoas tomaram deram errado. E é bem importante eu colocar isso dessa forma pelo seguinte: a gente sempre falou em profissionalismo do departamento de futebol.
E talvez a experiência fosse um componente necessário desse profissionalismo, Uma mescla, nós talvez, pecamos nisso. Mas o que era o É. profissionalismo que eu sempre falei? Era dar autonomia para que esses profissionais decidissem. Profissionalismo no sentido de que a interferência do dirigente amador não houvesse. Então eu fico bem à vontade para falar aqui, posso citar vários exemplos de interferências que nós poderíamos ter feito e por defender esse conceito não fizemos. Então há uma decepção com o resultado do trabalho porque nós deixamos as pessoas trabalhar. No final das contas, nós deixamos o futebol do Coritiba trabalhar e o futebol do Coritiba trabalhou e apresentou esse resultado que nós vimos esse ano. Quando eu falo assim, decepcionado, não é com uma pessoa, nós estamos falando do trabalho, da parte profissional. E até dentro desse assunto, presidente, até o Serginho falou, então escolheu o Augusto, que hoje, por exemplo, o Augusto está nas categorias de base do maior rival do Coritiba. Então, até eu não sei como que o torcedor até do Coritiba vê isso. Agora, aí vem uma escolha de um profissional super experiente, chegando no clube faltando 9 dias, exato 9 dias corridos para 12 fechar. 12 dias no total. 12 dias no total. E esse profissional chega, tem uma contratação já encaminhada, que era do Escobar, porque muita gente coloca na culpa na conta do Paulo, e não foi, o senhor sabe disso, estava engatilhado já uma contratação do Escobar e de um zagueiro que acabou não vindo, que era lá, não sei se do Fortaleza. Valdo, zagueiro do Ceará. Valdo, zagueiro do Ceará. E aí o senhor acabou abortando essa contratação, que realmente não ajudaria em nada. Esse foi o entendimento do Paulo Pelaipe. E nós acolhemos na linha de deixar os profissionais trabalharem e decidirem. Mas o que eu quero perguntar é o seguinte, e agora, inclusive eu até noticiei hoje, porque o próprio Paulo confirmou que entrou num acordo com vocês, vai cumprir o contrato até o final, mas não fica para o ano que vem. Qual o critério que está sendo usado? Porque pegou uma pessoa bem inexperiente do mercado, pegou outro bem experiente do mercado e, no fim, termina o ano sem os dois. Eu acho que são fatores diferentes assim que respondem ao teu questionamento, até porque são momentos diferentes. No momento em que nós desligamos o Augusto do clube, nós imaginamos que deveríamos ter uma calma um pouco maior para buscar um novo profissional, que é o que estamos pensando agora, é o que queremos fazer agora, procurar com uma certa calma, uma certa ponderação o profissional, mas entendíamos que naquele momento, que veja, se a gente for lembrar, era um momento de hesitação dentro de campo, era um momento difícil na tabela, porque o segundo turno do campeonato se iniciava e o Coritiba cada vez mais se distanciava do G4, em que a gente imaginava, até com um certo desespero, temos que ser francos, que o clube ainda precisaria de algumas peças. Então imaginamos, quem é que tem condição de ir ao mercado buscar 2 ou 3 peças incontestáveis, ainda que caras, mas que viessem para nos ajudar a melhorar o elenco, para o elenco subir. Ainda que concorde que o prazo de 12 dias que faltava era um prazo pequeno, claro que entendíamos que se havia 12 dias a gente tinha que fazer essa tentativa. Então, em um primeiro momento, o Pelaipe veio por causa disso, para que nesses 12 dias ele conseguisse ir ao mercado, enfim, ir a clubes grandes da Série A, ver jogadores que não estavam sendo utilizados, para poder trazer esses atletas, né, para nos ajudar aqui. Independente dos motivos, e o fato é que o Pelaipe não tem culpa nisso, o prazo era pequeno, ele fez diversas boas tentativas, não vou citar nomes aqui, mas muitos atletas foram liberados pelos clubes, até com salários pagos, e não quiseram vir para jogar a segunda divisão no Coritiba, então isso aconteceu. Então o fato é que nesses 12 dias ele não conseguiu fazer aquilo que nós inicialmente pretendíamos. Mas claro que toda a experiência dele era e é importante em termos de gestão de futebol, de gestão de grupo, de elenco, de comissão técnica, e ele nos ajudou bastante nisso, nesse período. Como é que nós projetamos isso para 2019? A queda de receita é grande, como eu falei, o salário de um profissional como o Pelaipe, todo mundo sabe que é um salário que é alto, e agora a nossa tarefa, a tarefa do diretor de futebol, me parece, um tanto quanto específica, que é a formação do elenco
com menos dinheiro. A Mas formação ele do não teria elenco experiência para com montar esse elenco? a formação do elenco com menos dinheiro. Claro, tendo experiência para isso. O Pelaipe não é o único profissional do mercado que tem experiência em fazer isso. Então, nós buscamos alguém que tenha experiência em formação de elenco de Série B, não de Série A, de Série B, com pouco dinheiro, com baixo orçamento. Então, esse é o perfil do profissional que nós buscamos. Eu tenho só, Marcelo, tem 3 nomes aqui, desculpe, Marcelo, mas de repente o presidente já confirma aqui, né? Pastana, Felipe Albuquerque e Marquinhos Teixeira foram procurados? Felipe Albuquerque, nós conversamos com ele antes de conversar com o Pelaipe. Então, lá atrás, foi um nome que nos foi apresentado. Naquele momento havia dificuldade dele estar empregado até, enfim, talvez ele nem saísse do Vila Nova, era uma questão que não chegou a evoluir, mas conhecemos ele, entrevistamos ele, é um profissional que se encaixa perfeitamente nesse perfil aí que eu descrevi. Depois que o Pelaipe veio, não houve mais contato, até porque ele está lá em fase final do campeonato com o Vila Nova, então a gente respeita isso nesse momento. Houve já conversa com o Pastana também, é um profissional que, na minha visão, também se enquadra perfeitamente nesse perfil. O Marquinhos Teixeira não houve conversa, confesso, é o Marquinhos Teixeira que foi jogador? Não foi dirigente, estava no Figueirense, montou time. Enfim, um profissional então, que até nem me vem à memória agora, então nós definitivamente não conversamos com ele, não houve contato. Com outros 2, sim, eles se encaixam no perfil que nós pretendemos, nós ainda estudamos outros profissionais, não há uma definição ainda, mas pode haver sim nos próximos dias. Presidente, eu lembro que aqui mesmo, no final do ano passado, o senhor veio na época de campanha e trouxe algumas convicções. E uma das que me chamou a atenção, presidente, que eu acho bastante interessante, e o senhor mesmo vindo da arquibancada como torcedor sempre do Curitiba, disse que não concordava que os resultados fizessem tantas mudanças de técnico acontecer, que o senhor imaginava que teria que ter uma temporada para o trabalho. O Sandro Forner teve o Paranaense, como o senhor lembrou, não deu certo, teve apenas uma rodada do Brasileiro. E depois outras mudanças. O que o fez mudar essa convicção, presidente? Bom, é preciso fazer algumas ponderações. Essa fala reproduz exatamente aquilo que eu falava na época de campanha, mas já em outros momentos desse ano eu disse que falava isso em um contexto de Série A. Um contexto em que o Coritiba não tinha essa urgência, essa necessidade, por assim dizer, quase esse drama que teve ao longo desse ano, de subir independente de qualquer outra coisa. Então, esse é um primeiro ponto, assim, que influenciou essas decisões, ver que o time não estava jogando, num determinado momento, aquilo que deveria estar jogando para fazer frente a esse desafio, esse objetivo. Isso lhe frustrou um pouco, presidente? Evidente. Certamente frustrou todo o torcedor do Coritiba, inclusive a mim, até porque a gente imaginava que formava um time e em muitos momentos chegamos a essa conclusão de que no papel o time tinha condição de subir, mas que a prática não demonstrava isso. E aí também é importante esclarecer o seguinte: a decisão de mudar técnico, ela não foi somente minha. Eu, pelo um perfil democrático e descentralizador que tenho, nós sempre decidimos esses temas em conjunto, diretoria de futebol também, nos momentos em que ela estava presente, com ponderações, com pessoas que eram vencidas. O presidente ele acaba indo lá para defender a escolha, que é uma escolha, no nosso caso aqui, que sempre foi coletiva. Muito por isso, presidente, que vem minha pergunta, porque, como eu percebi sua convicção, em dados momentos eu tenho a impressão que o senhor talvez tenha sido convencido a fazer alguma troca, ou não? Não vou citar nomes, mas posso dizer que das 3 trocas, em uma delas isso aconteceu. Uma das 3 trocas eu fui voto vencido, mas isso é perfeitamente normal, perfeitamente parte do processo. Outras pessoas foram vencidas em outras trocas também, e isso não é um problema. Agora, é importante a gente dizer o seguinte: hoje eu estou convicto que, independente de qualquer nome, pode ser o Sandro, Eduardo, Tcheco, Argel, qualquer outro técnico, se ele ficar 1 ano ou mais, se ele ficar 2 anos no cargo, ele vai entregar resultado. Eu tenho plena certeza disso. O problema é que os profissionais do futebol, atletas, staff, os próprios técnicos, não vou aqui citar casos específicos, não vou citar nomes também, porque não vou expor os profissionais, evidentemente, mas as pessoas que trabalham no meio do futebol
não estão acostumadas, não estão preparadas e, em muitos momentos, não querem essa lógica, não querem que isso aconteça. Elas esperam, elas pretendem que o técnico caia e que as coisas mudem. Usam isso, muitas vezes, como desculpa para as derrotas ou como eventualmente, uma justificativa para que as coisas melhorem depois. E aí eu me vi numa situação um pouco acuada. Quer dizer, o que adianta eu manter... Presidente, o senhor fala isso... Assim, é quem? São os jogadores? É o staff? De um modo geral, o profissional do futebol, e do futebol brasileiro, principalmente, ele está preparado para isso. Ele sabe que depois de 2, 3 ou 4 derrotas, sabe que com uma pressão da torcida, sabe que com uma pressão da imprensa, o dirigente vai trocar o técnico. E aí você fica numa posição, eu dizia ali, um tanto quanto acuada. Quer dizer, eu estou vendo isso acontecer, estou vendo que o resultado não vai vir e daí não vou trocar o técnico por mera convicção, porque na campanha eu falei que não trocaria. Repito, gostaria muito de terminar o mandato com um único técnico só. Mas a prática demonstrou que isso muitas vezes é inviável. O futebol, as pessoas elas acabam dependendo muito do resultado. Presidente, deixa eu lhe fazer uma outra pergunta que a gente sendo de Curitiba, muito ligado ao clube, tem muitos amigos dentro, e torcida, conselho, etc. Como é o momento hoje? O senhor foi presidente do conselho anteriormente. A relação do executivo com o conselho deliberativo, das pessoas que já foram dirigentes, presidentes, etc. Existe uma unidade, existe uma certa divisão, porque vem de uma tríplice, né, campanha ali, três grupos do conselho, né? O conselho se dividiu em 3. Existe uma unidade hoje ou ainda está um clima efervescente político? O conselho, especificamente, ele tem mais de 3 grupos, porque além dos 3 grupos de conselheiros eleitos que entraram, ainda tem os conselheiros natos, conselheiros vitalícios, então são várias correntes. Posso até dizer com uma certa dose aí de, não digo de tristeza, mas enfim, até de reconhecimento, de assumir responsabilidade na linha do que eu comecei aqui, que hoje mesmo boa parte dos conselheiros do meu grupo já não são exatamente do grupo, porque o resultado influencia, claro. As pessoas são cobradas. O cara que fez campanha para mim passou o ano inteiro sendo cobrado, julgado, culpado por decisões que foram nossas, que as pessoas, que o conselheiro não tem interferência, então é uma realidade efetivamente complexa essa. O cenário eleitoral, vocês viveram isso lá em dezembro, foi um cenário muito dividido, foi um cenário, digamos assim, de muito conflito, sabe? De muitos ataques, de muitas ofensas, e como o resultado da eleição foi um resultado muito apertado, isso certamente influencia o ânimo do sócio, o ânimo da torcida. É claro que isso não justifica nada, isso não serve de justificativa nem na mínima medida possível para os erros que nós cometemos. Mas isso certamente influencia um pouco o ânimo das pessoas, da torcida no estádio, do comportamento em redes sociais, até de alguns integrantes da imprensa. Então, isso influencia em alguma medida, por que não dizer atrapalha. Nós fizemos em vários momentos movimentos, tanto simbólicos quanto práticos, de união. Convocamos ex-dirigentes, convocamos torcedores influentes, estivemos a todo tempo em contato com o Conselho Deliberativo. A diretoria só não foi nas reuniões do Conselho a que não foi convocado. Se tivesse sido convocado para todas as reuniões do Conselho, teríamos ido em todas. Nos piores momentos, nos piores resultados, eu fui lá no Conselho dar a explicação que fosse necessária, responder a pergunta que fosse necessária, muitas vezes mesmo com ofensas, com ataques, mas a gente estava lá com serenidade para responder. Nessa segunda não vai ser diferente, vamos estar lá segunda para responder. Foi convocado a reunião com o Executivo? Na verdade, a reunião de segunda é a reunião que vai ser apresentada prévia do orçamento. Então, a gente vai estar lá principalmente por isso, mas daí no final tem os assuntos gerais que os conselheiros podem perguntar sobre o que quiser, e a gente vai ficar lá para responder. Em muitos momentos convocamos a mesa do Conselho, importante dizer, a mesa do Conselho não interferiu em nenhuma decisão nossa, não participou de decisão nenhuma nossa, mas chamamos eles em muitos momentos importantes para ouvir a opinião deles, ouvir o que eles achavam, ouvir qual era o sentimento dos conselheiros. Então, da nossa parte, eu tenho uma certa tranquilidade porque fizemos muitos movimentos nesse sentido e vamos continuar fazendo.
por pior que seja a situação, por pior que seja o quadro que se projeta, ele é muito mais fácil quanto mais unidos estiverem os coxas brancas. Então, a gente está aberto a isso, já é um recado importante para o torcedor, aberto a todos, conhecidos, desconhecidos, lideranças ou não, que queiram vir dialogar, conversar, opinar, que queiram vir ajudar de qualquer forma. Aqui é Francisco do Alto da Glória. Perguntem para o presidente Samir se ele sabe que o Curitiba não chegar entre os 12 da Série B, não vai participar de nenhuma competição de categoria de base em 2019. Nenhuma, nem Copa do Brasil, nem aspirante, nem sub-20, nem sub-18, nem nada. Ele está sabendo disso? Francisco perguntando, presidente. Bom, primeiro que competição sub-18 eu não conheço competição sub-20, competição sub-17. Tem que perguntar para o torcedor como é que clubes da terceira divisão disputaram essas competições. Então, esse ano, Santa Cruz, por exemplo, disputou Campeonato Brasileiro de Aspirantes. A única informação aí precisa e correta é quanto às Copas do Brasil. Então, Copa do Brasil sub-17, Copa do Brasil sub-20, estamos cientes disso, sim. Perfeito. Fala aí, 98407-0550. Boa tarde, Marcelo Ortiz, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Banda B. Quero fazer um apelo para o presidente do Curitiba, montar para nós um time competitivo, pois tenho minha filhinha de 10 anos, fiz ela gostar de futebol, dizendo que o Curitiba é glorioso, que é o melhor time do Paraná, e agora estou numa situação terrível, pois convido ela para assistir o jogo sempre na terça, na sexta. Vamos assistir o jogo de noite hoje com o pai e filha na televisão. Ela me diz assim: pai, não vale a pena perder tempo. Que situação cheguemos, presidente? Eu sei que é possível. Faça alguma coisa por nós. Bom, exatamente para esse torcedor o meu pedido de desculpas. É exatamente para esse torcedor que a gente assume responsabilidade por todas as nossas decisões, assume a responsabilidade pelo resultado do ano, que foi um resultado de fracasso. Não atingimos o objetivo minimamente compatível com a tradição, com a história do Curitiba, desse torcedor aí, que era ficar pelo menos entre os 4 da Série B. Então é para ele que a gente pede desculpas e para ele que a gente vai trabalhar mais ainda do que trabalhou para poder montar sim um time competitivo e se recuperar no ano que vem. 984070550, mensagem de áudio, colocamos no ar, fala aí. Aqui é o professor Wellington. Presidente Samir, gostaria de saber 2 questões. Primeira, qual o motivo da saída do professor Robson Gomes? Segunda questão, das contratações de jogadores, quais os senhores acertaram? Obrigado. Professor Wellington. Bom, na linha daquilo que a gente já falava no começo, o nosso conceito de tomada de decisão no departamento de futebol, ainda que estivemos o tempo inteiro ouvindo, questionando, procurando motivos e justificativas, foi um conceito de dar autonomia para os profissionais trabalharem. Então, esse tipo de decisão, trocar o preparador físico, era uma decisão da alçada do diretor de futebol. Então, não tenha dúvida, o diretor de futebol expôs os seus motivos, é claro que eu não vou dizer quais eram aqui, e ele tomou a decisão porque entendia que a preparação física do Curitiba, naquele momento, não era adequada. Então, essa foi uma decisão do diretor de futebol de desligar o Robson Gomes do clube, que, aliás, faço um parênteses aqui para dizer que é uma pessoa fantástica, sensacional. No pouco tempo, nos poucos meses que ele esteve no clube, enquanto eu era presidente, conversamos diversas vezes, estivemos em diversas situações juntos, enfim, treinos, nas viagens, fizemos até uma certa amizade, uma pessoa muito bacana, mas enfim, o diretor de futebol chega para o presidente e fala: olha, temos que trocar o preparador físico, eu não sou educador físico, não sou preparador físico, a gente acolhe esse tipo de decisão. Com relação às contratações, foram várias contratações, salvo engano aqui foram 20, até peço que, se for do interesse aí de vocês, a gente pode
passar uma a uma, eu não tenho a lista aqui, não vou lembrar todas de cabeça, então podemos passar uma a uma. Eu posso avaliar daí se eu acho que foi um pouco certa, médio, mais ou menos, eu posso fazer. Muito bom, aliás, eu vou te passar até, presidente, os que vencem o contrato em dezembro, daí o senhor já aproveita e já fala se vai renovar ou não. Já dá em primeira mão aqui. Bom, eu não estou muito bem assim de lembrança, então se não for, o senhor pode contestar. O Abner... O Abner é um dos que acaba esse ano. Na minha opinião, foi uma contratação certa, uma contratação boa. Teve um começo um pouco difícil, não teve muita sequência, principalmente agora com o Argel. Foi um jogador que foi usado, deu várias assistências. Talvez se tivesse jogado mais, enfim, talvez até taticamente a coisa poderia ter sido diferente para ele. Enfim, digo, se o Argel tivesse tido mais tempo, ele tivesse jogado no sistema do Argel, ele poderia até ter sido melhor aproveitado, mas na minha visão, nesses últimos jogos, o Abner mostrou porque ele foi contratado e que foi uma contratação certa. O Leandro Silva também foi esse ano. Leandro Silva foi esse ano. É uma das contratações que eu pessoalmente considero das mais acertadas, porque é um jogador que tem, sim, em termos financeiros também, não vou dizer salário de jogador nenhum, mas na minha opinião um bom custo-benefício e que encarna perfeitamente qual é o perfil de atleta da Série B. Em muitos momentos disse isso, inclusive, se a gente tivesse 11 Leandro Silvas em campo, talvez o resultado tivesse sido melhor, porque é um atleta que briga, um atleta de vigor físico, um atleta que os 90 minutos ele mantém a mesma intensidade, então é uma contratação que eu considero bastante correta. Escobar? O Escobar veio agora na reta final, depois de um bom desempenho lá no Cuiabá, jogou pouco, o custo-benefício dele é bastante bom, é um dos menores salários, se não for o menor salário das contratações que a gente trouxe. Jogou pouco, é difícil avaliar, né? A gente pode até usar o seguinte argumento: atleta que veio e jogou pouco pode ser considerado uma contratação errada. Muitas vezes não por culpa do atleta, não porque é ruim, porque é mau jogador, mas você traz um atleta para jogar. Se você trouxe o atleta e ele não jogou, podemos dizer que não é uma contratação exatamente certa. William Correia? O William Correia é uma contratação que, na nossa visão, vinha com um peso, com uma importância muito grande. Podemos falar aqui sem problema nenhum, porque a verdade foi o atleta mais caro que a gente trouxe. A única contratação de 3 dígitos que o Coritiba fez esse ano foi o William Correia. Então, foi um atleta que foi pedido pelo Eduardo Batista. Claro, foi feita toda a análise dentro do departamento, até porque é um atleta que tem um excelente currículo, mas na época, na fala do Eduardo Batista, era um atleta que vinha para ser titular e resolver o problema do meio-campo do Coritiba. Então, nessa posição nós acreditamos, até porque chega o Eduardo Batista para você e fala: presidente, traga, pode gastar que o cara vai resolver e nós vamos subir. Você tem o dinheiro para trazer, você traz. Então, trouxemos. O custo dele é bastante alto, um atleta que jogou pouco. É uma excelente pessoa, não tem um A para falar dele como profissional. A gente tem que reconhecer que foi uma contratação ruim. Um atleta que veio para ser protagonista e não foi. Lembrando que muitos deles estão nos ouvindo agora, nesse momento, e os atletas também saem do CTU. Então, quando nós falamos aqui, é do profissional. Isso. Jamais do desempenho atual. Do desempenho atual. Jamais da pessoa. Né? E, de certa forma, eu fico até bastante à vontade para fazer essas avaliações, porque a gente conversou com os atletas em muitos momentos, tanto em momentos de consulta, de questionamento, de cobrança individual, quanto em grupo. A diretoria se fez presente em vários momentos, eu me fiz presente em vários momentos, e muitos deles disse: olha, vocês têm que dar mais, vocês têm que jogar mais. E o resultado provou que isso era verdade. Alisson Farias? Alisson Farias também foi um atleta que veio com um potencial muito grande, teve um problema lá de relacionamento no Brasil de Pelotas, que, segundo o que nós averiguamos à época, não tinha sido culpa dele. Também não fomos procurar muitos detalhes, mas as informações que buscamos, a culpa não tinha sido dele. Acertamos com o Inter o empréstimo dele, um atleta que teve um ótimo desempenho no começo, depois caiu de produção. Dá para falar assim que era um atleta de quem a gente esperava mais, especialmente pelo começo que ele teve aqui. Tem um custo relativamente baixo, não é um salário muito alto, mas é um atleta sim de quem a gente esperava mais, porque é um atleta que tem muita qualidade. A gente esperava que tivesse nos ajudado mais, sim. Chiquinho.
Chiquinho é um atleta que tem um extenso currículo, aí, jogou em muitos clubes grandes, bastante experiência, é um dos atletas mais caros que a gente trouxe. Eu, pessoalmente, considero uma contratação bastante acertada. Infelizmente, machucou ali na virada do turno. Se não tivesse machucado e tivesse jogado, talvez nós tivéssemos uma posição diferente. Na minha visão, jogou fora de posição boa parte do primeiro turno, jogou de lateral esquerdo, jogou de ponta esquerda, até de ponta direita ele chegou a jogar. O Argel chegou e colocou ele centralizado no meio, e aí ele teve um desempenho muito bom, na minha visão. Para mim, o Chiquinho é uma das contratações mais acertadas que a gente tem. E o Jean Carlos? Jean Carlos vai um pouco na linha, na minha visão, do William Correia, ainda que tenha jogado bastante, tenha tido bastante oportunidade, era um atleta de quem a gente esperava. Jogado bastante em quantidade. Em minutos, exatamente. O William Correia até jogou menos, ficou muito no banco, então no segundo tempo. O Jean teve muita oportunidade e não mostrou. Ele tem que ser sincero em admitir que o que se esperava dele era muito mais. O Jean, claro que a gente não deu a camisa 10 para ele, mas esperava que ele viesse para ser o 10 do Coritiba, e não foi. Então a gente tem que reconhecer que não foi uma boa contratação. Tem mais aqui. Contaram uma história boa para o senhor do Alvarenga, presidente? Não fiquei sabendo. Não. O senhor contratou o Alvarenga. Eu disse que contaram a história boa do Alvarenga para o senhor contratar o Alvarenga. Entendi. Não, o Alvarenga é um atleta de destaque da base do Vélez Sarsfield, da Argentina, veio com um salário bem baixo. A gente tem que considerar isso. Muitas vezes o custo da vinda do atleta é tão baixo que vale a aposta se você entende que o atleta é bom. Quer dizer, a análise de uma contratação é sempre uma análise de custo-benefício. Você vai trazer o Alvarenga por 200 mil por mês, um atleta da base do Vélez Sarsfield? Não vai trazer. Agora, por um salário relativamente baixo, é uma aposta que é válida. De repente o atleta vem aqui e arrebenta aqui no Coritiba. O Coritiba ainda tem uma porcentagem de vitrine, então é uma aposta válida. É um atleta que no profissional pouco jogou, então é evidente que foi uma contratação errada. O presidente, assim, então eu vou passar aqui, na verdade, todos, por exemplo, porque senão fomos de 1 a 1 aqui. Assim, eu acho que para não deixar sem resposta, o critério pode ser esse que eu venho usando. Você traz o atleta, gasta um salário relativamente alto, o atleta não joga, ou jogou e não foi bem, a contratação foi errada. A gente não tem problema nenhum em assumir isso. E só para finalizar, com relação aos atletas, presidente, o senhor falou, amanhã, segunda-feira, vai ser aprovado, e eu gosto muito de números. Não sei se vai ser aprovado, mas vai ser a primeira apresentação. Que vai ficar em torno de 46 milhões. Isso. Né? Hoje, o senhor tem no elenco, com contrato longo, 2 jogadores, por exemplo, o Wilson até 2020 e o William Matheus até 2019, que são jogadores de 3 dígitos. Isso. Eu não vou dizer aqui o valor, porque não interessa, mas esses 2 jogadores, vezes 13, no ano que vem, eles vão representar, dentro desse orçamento seu, mais ou menos 9% do orçamento, os 2 jogadores. Como resolver? Bom, a resposta já está na própria pergunta. São jogadores que a gente, sem dúvida, vai ter uma dificuldade muito grande de manter pelo alto salário. O caso do Wilson é certamente o caso mais sensível de todos esses, por assim dizer. É claro que, vejo, a gente ainda não está no momento de formação do elenco. O que vou falar aqui, falaria para o Wilson sem problema nenhum. Ele, como é o capitão do time, e eu, como sou presidente, a gente conversa bastante, conversou em muitos momentos sobre assuntos do clube, enfim, sobre dentro de campo, extra-campo, do modo geral. Então, o que eu vou falar aqui, falaria para ele, sem problema nenhum, falarei para ele, provavelmente. Imagino que no momento de formação e de planejamento do elenco, a gente vai pensar em fazer um esforço grande para manter o Wilson, por tudo que ele representa tecnicamente e também fora de campo para a torcida. Mas é possível que a gente chegue num momento em que a gente fale que não dá, que financeiramente não tem como, e vamos ser muito franco com o Wilson, vamos ser muito franco com o agente dele. Nesse meio tempo pode ser que venha uma proposta também por ele é um atleta que tem mercado, então é possível sim que ele saia por conta disso, mas é possível também que a gente consiga fazer um esforço e que ele fique. No caso específico do William Matheus, é um exemplo de profissional. A gente não tem nada para falar do William Matheus como profissional, muito dedicado, é bom jogador, a carreira dele mostra isso. Esse ano, infelizmente, se machucou muito, teve uma contusão muito séria lá no jogo de Uberlândia, e depois pouco conseguiu jogar.
mas é um salário que certamente está fora dos nossos padrões para o ano que vem, então é um atleta que a gente vai buscar mercado para ele. Queria aproveitar só nesse gancho antes do intervalo, Marcelo, se me permite, presidente, que eu sinto muita vontade de fazer essa pergunta, porque falei desde janeiro a mesma situação, e também eu não sou do cara que, acho que por ter sido jogador e ter trabalhado em várias situações, né, talvez na minha carreira nunca teve essa questão de não conseguir acesso. Joguei séries B, mas sempre chegando, né? Agora, acompanhei desde, assim, quero dizer que eu não sou de terra arrasada. Eu acho que dentro de um time que não funciona, você vai encontrar um bom percentual de atletas que tiveram bons momentos. E isso que tem que ser analisado. Agora, a reta final, quando tudo está errado, transforma todo mundo em incompetente. E muitos não são incompetentes. Aliás, são competentes a ponto de se recuperarem aí nas suas carreiras. Às vezes, dentro do mesmo ano, o Atlético é um exemplo, né? O rival maior é um exemplo, estava muito mal também e se recuperou. E o Curitiba não conseguiu. Mas, desde janeiro não, desde a primeira leva de contratações, quando se começou a reforçar a equipe, a gente, por conhecer várias pessoas de vários clubes, treinadores, preparadores físicos, jogadores, dirigentes, cada vez que o Curitiba contrata, e eu sou o cara que comento mais os jogos do Curitiba aqui, contratou pessoa tal lá, o jogador tal. Eu falo lá, fulano, você é preparador físico do time tal, como é que é o cara? Presidente, 80% das informações dos jogadores que vieram, as informações eram muito ruins. E eu, que não sou profissional, eu sou profissional do futebol, ex-jogador e comentarista atual, mas não estou trabalhando no dia a dia do clube. Como é que pode o clube contratar tantos jogadores com as referências ruins, como vários que a gente viu? E, coincidentemente, esses vários que vieram, que eu não vou me referir, até para não magoar esse ou aquele, não funcionaram, né? Isso só que eu não consigo entender. Tem profissionais ali dentro que são pagos e então trabalham para isso, né? E se eu tenho uma informação na primeira que eu vou obter, esses caras têm que ter 10 informações, né, para contratar algum jogador, né? Bom, certamente esse tipo de informação não chegou até o presidente, não chegou até a diretoria, até porque se chegasse eu também não contrataria. Chegar uma informação negativa de um atleta, seja de comportamento, seja de condição física, seja de saúde, é evidente que a gente não vai ser maluco de contratar. Agora, é importante dizer o seguinte, não era o presidente do clube, não era nenhum dirigente do clube que saía prospectar e que saía contratar, porque o fim disso foi justamente o conceito que a gente implantou, ter profissionais nos cargos para fazer a prospecção, para fazer a captação. Então, quem definiu quais eram os atletas, com base em procedimentos pré-estabelecidos de observação, foram os profissionais da área. O presidente, a diretoria analisa a questão do ponto de vista, digamos assim, global. Efetivamente precisa desse atleta, tem espaço no elenco principal, tem dinheiro para trazer, então vamos trazer, mas foi dado autonomia para os profissionais trabalhar. E isso para 2019, bom, veja, tanto que é que os principais profissionais perderam o emprego no meio do ano, porque a gente também fez uma análise, se não com informações específicas como a tua, uma análise de que isso não apresentou resultado. Agora, uma conclusão muito importante para 2019 é a seguinte: nós demos autonomia para o futebol do Coritiba trabalhar e o futebol do Coritiba apresentou esse resultado desastroso de 2018. Então, certamente, para 2019, muita coisa tem que mudar. Estamos recebendo o presidente do Curitiba, Samir Namur, ao vivo conosco, exclusivo aqui na Banda B, às 6h25. A gente deixou uma pergunta no intervalo, presidente, já que falou sobre os jogadores, a respeito do Guilherme Parede. Como é que é a situação desse atleta? A renovação deve acontecer, vai acontecer? Já que está difícil para alguns atletas, esse é um que deve continuar ou não? Na verdade, a renovação do Guilherme Parede já aconteceu. Ele já tinha, na verdade, contrato até o final de 2020, foi estendido até o final de 2021. Hoje ele tem multas rescisórias bem altas, tanto para dentro do Brasil quanto para fora. É um atleta que, na verdade, como qualquer atleta nosso hoje, ele está aberto à negociação, desde que venha uma proposta que a gente considere boa e, enfim, viável, grande para o Curitiba. Se não vier proposta, é certamente um atleta que a gente conta para o ano que vem. Foi um dos destaques desse ano. Marcelo, eu sei que você vai colocar mais perguntas aí, né? Pode falar. Assim, porque para quem faz a cobertura do time, do clube, presidente, eu, por exemplo, eu não posso olhar só o jogo, só o futebol ali e tal, porque o clube é um todo, um clube é muito grande, né? Um clube tem um CT, o clube tem um estádio, tem patrimônio. Eu imagino que é muito caro você
ter a manutenção de um patrimônio como o Couto Pereira. Enfim, se você não cuidar, se você não fizer a manutenção, você vai acabando com o teu patrimônio, né? Esse ano, o Curitiba, pelo que eu fiquei sabendo, investiu já em algo em torno de 5 milhões de reais. Se você somar a Couto Pereira ECT, chega nesses valores. Chega nesses valores, né? Vale lembrar que entrou um dinheiro do Futebol Total lá numa renovação que vocês fizeram lá com as... Isso. Futebol Total, para quem não sabe, é a empresa que gera a empresa terceirizada que cuida dos bares de todos os setores, menos do setor Protorque, dos outros setores todos. Tem obra ainda em andamento, né? Já foi. Com essa não subida agora, presidente, e um orçamento já bem menor do que o ano passado, né? Como é que vai ficar essa questão? Bom, a gente tem que ser bem franco em falar e assumir isso, porque o planejamento para 2019 está praticamente pronto no papel. Tanto é que isso a gente apresenta, como disse, para o Conselho na segunda-feira. Ele prevê uma redução de gastos e despesas nessas áreas bastante considerável. Então, a gente vai ter alguns gastos aí com a manutenção, gastos de segurança, que são importantes, mas obras para melhorias no Couto Pereira a gente não vai prever para 2019, nem Couto Pereira, nem CT. Tem algumas que estão ainda em andamento, em fase de finalização. Por exemplo, o campo 3 do CT, que foi totalmente reformado do zero, ele está para ser entregue aí nas próximas semanas, então a gente vai começar o ano no CT com o campo 1 e 2, que já tem uma condição muito boa, com um terceiro campo com uma condição aí plena, excelente para trabalho. Tanto é que, já adianto aqui um ponto importante, não foi pergunta, mas certamente é algo que interessa, que gera notícia. Pré-temporada de 2019 será feita no CT da Graciosa. Não mais em Foz. Não mais em Foz, será feita em Curitiba. Então, não com 2 campos, agora com 3 campos e com qualidade excelente, mas para 2019, tanto o Couto Pereira quanto o CT, pelo menos nessa previsão de receita que nós temos hoje, não há previsão de obras de melhoria. Tá certo. Só lembrando, Marcelo, eu fiz questão de lembrar isso aqui, porque também às vezes passa despercebido, né? Pelo que o time deixou de fazer dentro de campo, às vezes não se olha esse lado também, mas foram obras importantes que foram feitas, né? Principalmente naquela curva de fundos do Couto Pereira, que já estava, na verdade, com uma situação bem complicada lá, então é importante falar isso. Havia um déficit grande aí dos últimos anos de manutenção daquela curva, a questão de infiltração, questão de rachaduras, que demandava um investimento grande, até podendo ocasionar perda de alvará do setor, enfim, veto dos bombeiros para você usar ali. Então era um investimento que era necessário, foi feito, parcela com o contato da Futebol Total, parcela com dinheiro dos cofres do clube, e agora o setor está bem diferente, está recuperado. Vamos colocar no ar o ouvinte aqui, 984070550. Perguntas ao presidente Samir Namuro. Fala aí. Marcelo Ortiz, boa tarde. É o Manuel do Bacaxiri. Sou torcedor coxa branca, sou sócio da cadeira inferior, pago R$ 191 por mês. Quero saber do presidente se ele concorda que esse é o pior time que o Curitiba já formou nos últimos 20 anos. E se vamos conseguir fazer um time para subir o ano que vem com pouca verba. E dizer que, olha, desse time que está aí, o Wilson e o Alexandro. O Alexandro é um goleador, mas a bola não chega nele. Então, presidente, muitos sócios saíram pela má campanha do Curitiba. É o Manuel, presidente. Olha, acho que não cabe o presidente do clube vir aqui classificar dos últimos 20 times qual foi o melhor, qual foi o 20º, qual foi o 19º. O Curitiba, infelizmente, teve times bem ruins, né, nesses períodos dos últimos 20 anos. Lembro do time de 2000, por exemplo, que ficou em último na Copa João Avelange. Mas não cabe aqui ao presidente vir e falar se foi o pior, segundo pior, terceiro, quarto, quinto ou sexto. O fato é que o time que foi montado não apresentou o resultado que deveria ter apresentado. Então, nesse aspecto, por isso que a gente pede desculpa, por isso que a gente reconhece o erro. Oi, o Mauro do Cascatinha. Samir, você não acha que essa briga boba
com o Kleber e com o Mosquito custou muito caro para o time? Se esses jogadores fossem realmente incorporados ao elenco, de alguma forma, isso não seria muito mais benéfico? É o Mauro. Bom, tem que entender o que o Mauro considera briga boba, porque eu não briguei com o Kleber, eu não briguei com o Mosquito, eu não briguei com nenhum atleta, com nenhum funcionário do clube, sempre tive um bom relacionamento com todos. Nesses casos específicos, o que houve foram atos de gestão, digamos assim, no caso do Kleber, por uma série de fatores financeiros, técnicos, enfim, até de comportamento, a gente pode dizer, quando fala de comportamento, especialmente o fato do atleta querer jogar em outro clube, dizer isso, demonstrar isso. Então, por conta disso, se tomou uma decisão de rescindir, mediante uma proposta de rescisão boa para o clube. Se ele ajudaria ou não é uma incógnita. Se você pegar o Kleber em 2017, não dá para dizer que ele ajudou no Campeonato Brasileiro. Se você pegar o Kleber em 2018 até a final do Campeonato Paranaense, não dá para esquecer, ele jogou o Campeonato Paranaense, jogou a final, o último jogo também não foi bem, então não concordo com a posição do torcedor. No caso específico do Mosquito, tudo que a gente queria era ter o Mosquito integrado, jogando, fizemos todos os esforços possíveis para que isso acontecesse. Talvez até tenhamos errado em dar um tratamento especial para o atleta, diferenciado, em termos de proposta salarial, de condições. A condição que nós oferecemos para o Mosquito era infinitamente melhor que para qualquer outro atleta da base. Então fizemos tudo. Eu fiz várias críticas nesse sentido, presidente. Eu lhe fiz várias críticas. Primeiro, vocês davam toda a condição de trabalho para o Mosquito e não levavam o Mosquito, não para ele jogar, mas tinha que levar o Mosquito nas viagens, para ficar no banco de reserva, para acompanhar, para estar lá. Eu achava, pelo menos, outra coisa. O único problema de você levar é que você tem que inscrever no campeonato, e o campeonato tem limite de inscrição, né? Então perdeu uma vaga por isso. Eu falei várias vezes isso aqui na Rádio Banda B. Eu levaria, ele está treinando, ele fazia parte do grupo, teria que viajar com os demais jogadores, de ônibus, às vezes. Mas só escrever um jogador que não vai te jogar. Não, mas só sobre o Mosquito, por favor. E eu lhe fiz uma crítica também, presidente, uma vez, porque chegou um momento que a gente via que não tinha mais volta, né? Naquele momento, não faltou o seu departamento de futebol. Todo mundo sabia que ele ia para o Corinthians. De ir lá e dizer, Corinthians, tudo bem, não vamos esperar até setembro, você me libera aqui um jogador, deixa eu ficar com 10%, com 15%, com 5%, vamos entrar no acordo antes do jogador ganhar. Isso de fato aconteceu, a gente só não veio ao público para contar como foi. Certo. Enfim, antes disso, para terminar de responder a pergunta do torcedor, então não houve briga com o Mosquito, houve o contrário, houve uma série de tentativas de valorizar o atleta, de fazer ele assinar um contrato longo com o Coritiba e jogar aqui. A única coisa que o Coritiba se negou a fazer é assinar um contrato ruim para o Coritiba e excelente para o empresário, para daí o empresário ganhar dinheiro e o Coritiba não ganhar um centavo. Foi só isso que o Coritiba se negou e enquanto eu for presidente vai continuar se negando. Coritiba forma atletas, no caso do Mosquito, ele ficou 11 anos no Coritiba, então você coloca aí uma média de 100 mil por atleta por ano, você dá mais de R$1 milhão que o Coritiba gastou com o Mosquito nesse período, para depois o empresário dele ganhar dinheiro com a venda dele. Desculpe, mas com isso eu não concordo. Então o Coritiba, pelo menos na nossa gestão, ele vai fazer contratos para quando os atletas forem vendidos, o Coritiba ganhar dinheiro. O atleta pode ganhar, o empresário pode ganhar, até pode, mas o Coritiba tem que ganhar e ficar protegido. Então, no caso do Mosquito, a briga, entre aspas, foi, na verdade, uma defesa dos interesses do clube. Por isso o contrato não foi renovado e por isso ele ficou sem jogar. No caso das conversas com o Corinthians, houve conversa com o Corinthians em diversos momentos. O André Sanches chegou a me ligar, inclusive, nós conversamos lá mais ou menos no início da Série B. No primeiro momento eu falei, André, a gente libera, só que a gente quer dinheiro. O empresário do Mosquito acha que a multa dele tem que ser 3 milhões, então venha com 3 milhões que a gente libera. O André falou, não, o Corinthians está quebrado, não tem um centavo, não vai dar dinheiro, mas nós damos porcentagem. Aí eu falei, a porcentagem eu acho muito pouco.
por tudo que o Curitiba gastou, por toda a dificuldade dessa questão, eu acho muito pouco o Curitiba ficar com 5%, ficar com 10%. Mas se você mandar algum atleta com salários pagos, a gente topa e libera o Mosquito antecipadamente. E aí os profissionais dos dois clubes, em vários momentos, negociaram, chegaram a estabelecer 3 atletas diferentes do Corinthians, atletas aí de destaque no cenário nacional. Não vou citar os nomes porque eles estão em outros clubes, foram do Corinthians para outros clubes da Série A. O Corinthians topou, atleta que ganha 180 mil por mês, o Corinthians falou, pago até o final do ano é de vocês, e os atletas não quiseram vir. Em 3 momentos diferentes, 3 atletas diferentes, o Curitiba aceitou. Atleta que estava em outro clube da Série A com 2 meses de salário atrasado. O Curitiba falou, venha, que o Corinthians vai pagar. O atleta falou, não vou. Então, 3 atletas diferentes, que nós entendemos que iam nos ajudar aqui, acertamos com o Corinthians, o Mosquito ia para ser inscrito lá, os atletas não quiseram vir, e daí o prazo final foi chegando, e daí, enfim, acabou ficando sem acordo. Eu só quero colocar uma situação, porque o presidente está respondendo uma situação que não lhe caberia estar respondendo. Porque, para mim, é um absurdo tão grande o Mosquito chegar no momento de janeiro, né, que só pode responder a partir do clube após 17 de dezembro, né, do ano passado. Que uma diretoria anterior consiga deixar um jogador do porte do Mosquito desprotegido até faltar 7 meses para fazer o contrato. Mas nem que o Curitiba desse o Couto Pereira, porque aí é um outro momento de negociação. Então, eu batia nessa tecla aqui, todo mundo... Foi uma crise, uns metendo pau na diretoria atual, outros metendo pau no atleta, no empresário, enfim. Isso é uma questão de negociação de mercado. O empresário está fazendo a parte dele, está tentando fazer o melhor para ele, para o atleta está tentando fazer para ele, o clube está tentando fazer para ele. O que o clube não fez foi antes disso. O Mosquito não começou a jogar bola em novembro de 2017. Ele começou a jogar bola faz muito tempo atrás. E como é que um clube que é profissional do futebol deixa um jogador desse porte descoberto? Ele teria que ter renovado esse contrato fazia 2 anos antes, para ficar protegido para o clube chegar nesse momento. Agora o senhor está respondendo uma pergunta que tem que ser feita para a direção anterior, não é para a direção atual. E esse cuidado, inclusive, é uma das bandeiras da nossa gestão. Você pega hoje atletas do Sub-17 que são destaque, como o Sapo, como o Ian Couto, são atletas em que a conversa com os agentes é constante, a verificação dos prazos dos contratos é constante, tanto que esses atletas hoje são destaque do Sub-17 com contratos longos. Sub-20, mesma coisa, atletas que subiram para o profissional, mesma coisa, todos eles hoje têm contratos longos. Atletas como, por exemplo, Natan, que já é um destaque do Sub-20, que está assumindo o profissional, que tem 1 ano e meio de contrato ainda, nós já estamos em tratativas, já estamos buscando uma extensão, justamente para evitar um novo caso Mosquito. Então essa é uma preocupação muito grande para a gente hoje. Boa tarde aos amigos aí da Banda B, boa tarde Marcelo, boa tarde Serginho, boa tarde ao amigo Osmar Antônio, boa tarde presidente. A pergunta que eu tenho a fazer ao presidente Samir, o Marcão aqui que está falando, é a respeito do projeto. Foi apresentado um projeto no começo do ano, ao qual eu abracei esse projeto, abracei campanha dentro de um projeto que me foi mostrado, que é algo que eu acredito há muito tempo, que é o projeto com relação a aproveitamento da base. E aí, em cima disso, eu vou dar um exemplo. Os destaques do Curitiba no Campeonato Paranaense, o destaque não foi o Guilherme Paredes, os destaques foram o Carvalho e o Júlio Ruge. Os 2 jogadores foram os 2 melhores jogadores do Paranaense. No Brasileiro, com a troca do treinador, os 2 perderam espaço e não jogaram mais. Curitiba contratou 2 ou 3 volantes, se eu não me engano, para a posição. E com isso, os 2 não entraram mais em campo. Os 2 vieram a jogar juntos justamente no melhor jogo do Curitiba no ano, que foi fora de casa contra o Goiás. E, coincidência ou não, a volância do Curitiba foi formada pelo Carvalho e pelo Júlio Ruge. Após esse jogo, eles não jogaram mais. Quando você tem jogadores da base que se destacam e você quer valorizar a base, normalmente você não contrata jogadores para a posição. Você vai priorizar outros setores do campo, e não aquele setor onde os jogadores estão e se destacam. A pergunta para o presidente Samir é, o projeto mudou? Ou o projeto continua o mesmo? E emendando ainda, eu quero saber a respeito do projeto inicial, que eram as pessoas que iam tocar o futebol e que foi, na época, garantido de que o projeto não mudaria para agradar a torcida, porque isso era a grande crítica das pessoas que votaram na chapa Curitiba do Futuro. Então a pergunta é essa, o projeto mudou?
E o projeto vai agora se adequar, vai mudar novamente para o ano que vem? Vai se manter o projeto? Como vai ficar o Curitiba daqui para frente? Um grande abraço a todos e uma grande sorte para o nosso Curitiba aí para 2019. Antes, um abraço para o Marcão, grande torcedor coxa branca. Acho que são duas perguntas diferentes e me permito dizer que uma delas, que é a segunda, eu já respondi, que naquela questão de por que trocou de quatro vezes o técnico, se não tinha convicção, não era esse o projeto, então a gente já respondeu isso lá atrás, de que em muitos momentos não adianta a gente manter a convicção se o profissional que vai ser mantido não tem a convicção de ficar no cargo, não tem a vontade de ficar no cargo. Mas, enfim, concordo com ele que dá essa aparência, né, digamos assim, mas o desejo, a intenção de manter os profissionais pelo maior tempo possível nos cargos importantes do clube não muda. Isso a gente vai continuar tentando, mas se achar que precisa mudar, vai mudar. A questão da base, especificamente, a gente precisa fazer algumas correções ali na fala do Marcão. O Curitiba usou, não tem o número aqui, se foi 21, 22... mais de 20 atletas vindos da base, e vindos recentemente da base ao longo do ano. O Carvalho, que foi citado pelo Marcão na pergunta, é o atleta de linha que mais jogou no ano. Thaleson Kelvin, o segundo atleta de linha que mais jogou no ano. O Júlio Rusch, efetivamente, acabou saindo do time no partir do início do Campeonato Brasileiro, teve depois poucas oportunidades. Mas não dá para falar não que nós voltamos atrás no projeto ou na convicção. A utilização da base continua sendo uma bandeira bem importante da nossa gestão, agora não é a única, né? A busca por resultado ela é mais importante do que você simplesmente usar a base por convicção. E um dos outros nossos pontos das nossas posturas é que a gente não escala o time. A proposta sempre foi ter o maior número possível de atletas da base no elenco. Se o técnico quiser botar os 11 da base, ele bota. Se ele não quiser botar nenhum da base e todo mundo no banco, ele bota. Quem escala o time é o técnico. Certamente não faltou vontade nossa de interferir na escalação em muitos momentos, mas por conceito, por princípio, nós nunca interferimos. Chamamos os técnicos em vários momentos e falamos, olha, com essa escalação eu não concordo, mas você tem total abertura, tem total liberdade para escalar. Aqui é o Alan, sou torcedor de Curitiba. Eu queria perguntar para o nosso presidente Samir Namor aí o que ele acha dos movimentos na internet aí que estamos fazendo para tirar ele da presidência do clube, porque ele está fazendo uma péssima administração do clube aí, cara. Uma das piores da nossa história, hein? Alan, sem querer parecer presunçoso ou arrogante ou nada do tipo, mas a gente vive em um país livre, em um país democrático, liberdade de expressão é uma garantia constitucional, direito fundamental, então o torcedor do Curitiba e qualquer outro cidadão tem direito de, sem causar danos, sem violar a honra das pessoas, sem cometer nenhum crime, tem direito a falar o que quiser, se expressar da forma como quiser, não só fora do estádio, dentro do estádio também tem esse direito, não descumprindo as regras do Estatuto do Torcedor, pode se manifestar como quiser, e o torcedor que foi aos Jogos do Curitiba viu esse ano que, por conta dessa defesa da liberdade de expressão das pessoas e do torcedor, em nenhum momento nós vetamos nenhum tipo de protesto. Eu enfrentei protesto da torcida organizada para não deixar as pessoas entrarem no estádio com 3 meses de gestão. Presidente na história do Curitiba enfrentou protesto organizado com 3 meses de gestão, nenhum, pelo menos enquanto eu sou torcedor nesses 70 anos, nunca vi isso. Torcidas organizadas com faixas, seja no setor Mauá, seja no setor da Império, em muitos jogos, em nenhum momento a gente vetou, então o torcedor tem liberdade para falar o que quiser, como quiser, do jeito que quiser e onde quiser. O senhor não se sente pressionado com esse tipo de movimento, pela renúncia? Pressão absolutamente nenhuma. Quando a gente se candidata à presidência de um clube da grandeza do Curitiba e com os desafios que esse cargo apresenta e com o histórico que é o meu de 30 anos de arquibancada, com muita assiduidade, vivendo bastante o dia a dia, vindo de um mandato de conselho, portanto, conhecendo plenamente qual é o ambiente político, a gente se candidata sabendo exatamente qual é o tipo de pressão que vai acontecer, exatamente de onde essa pressão vai vir e, acima de tudo, por que essa pressão vai vir também.
Então a gente eu especialmente estava bastante preparado para isso. Até não sei se o torcedor pode ficar chateado com a minha resposta, mas o fato é que isso em absoluto me impressiona. Não me impressiona nem um pouco, porque eu sabia que isso poderia acontecer. Sei muito bem como lidar com isso, tenho serenidade, tenho tranquilidade, tenho muitas pessoas me apoiando, me dando força, me dando motivação, seja dentro de casa, seja amigos, seja conselheiros, seja torcedores. Então a gente está bastante preparado para lidar com isso. O que me incomoda, o que me causa pressão e o que me causa dificuldade são os problemas do dia a dia do Coritiba. Esses sim me pressionam bastante, são bastante difíceis de resolver. Boa tarde, aqui é o William de Campo Largo. Eu sou sócio do Coritiba já faz alguns anos já. Presidente, me tira uma dúvida, a política de preço do associado, o senhor vai baixar, vai continuar a mesma, vai subir, como que vai ser? Porque se continuar a mesma coisa, vai perder muito sócio, né? Isso é fato, né? Então eu queria saber essa questão aí com o senhor. A gente já tem o entendimento de que os preços estão bastante defasados há bastante tempo, porém concordamos com a análise do torcedor, então jamais pensamos em nenhum momento em aumentar os preços. Então o único setor que vai ter uma diminuição, que vai ter um desconto, é o setor Mauá. Os outros setores vão continuar o mesmo preço. Na verdade, essa é a proposta que nós já enviamos para o Conselho Deliberativo. Está pendente de aprovação no Conselho. O Conselho pode não aprovar e daí a gente vai ter que mudar. Mas, por enquanto, essa é a proposta que está para ser aprovada pelo Conselho. Presidente, e agora já estamos na reta final, né, Marcelo? Então vamos no ping-pong. Aqui tem 4 perguntas para o senhor, bem rapidinho. Claro que eu acredito que o senhor primeiro deva definir o diretor executivo de futebol. Sim. Para daí bater o martelo com a AGEL. Mas é verdade, isso. Vocês já fizeram uma reunião ontem com a AGEL? Bom, eu acompanho bastante o dia a dia do futebol, acompanho as viagens, conversei bastante com a AGEL já em Sorocaba. Depois, no treinamento de ontem, toda a diretoria foi ao CT, conversamos com o Pelaipe, conversamos bastante com a AGEL. Esse cenário que de alguma forma vazou para a imprensa, enfim, não estou nem aqui para investigar os motivos, para querer saber, mas o fato é que vazou de que o salário do Argel é alto e precisaria ser diminuído se eventualmente ele fosse ficar, é verdade. Então isso foi tratado com bastante franqueza. Vocês fizeram uma proposta para ele? Não houve exatamente uma proposta, porque foi falado por Argel que isso depende também do novo diretor de futebol. Assim que a gente bateu o martelo com o novo diretor, essa é a primeira questão a ser decidida, mas o Argel já está ciente de qual vai ser a realidade financeira do clube para o ano que vem. O Alisson Maia, Galdesani e Rui, esses jogadores terminam agora o vínculo com os clubes que eles estão, né? O Vitória, o Atlético Mineiro e o América. São jogadores caros. Como é que o senhor vai resolver essa questão? Bom, isso passa, claro, pela montagem do próximo elenco. Já dá para dizer de antemão que a situação do Galdesani ela é bem específica, porque nós herdamos uma dívida bem grande, de quase 3 milhões de reais, com o Mirassol, na aquisição do Galdesani. Então, essa dívida foi objeto do empréstimo para o Atlético Mineiro. Então, se o Atlético Mineiro resolve ficar com o Galdesani, ou se o Galdesani for negociado com outro clube, no pagamento dos 50% que o Coritiba tem, na verdade, o Coritiba perderia 40% como pagamento, ficaria com 10%, e essa dívida seria quitada, e ainda sobraria algum valor para o Coritiba. Então, isso tá no contrato de empréstimo para o Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro não quiser ficar com o atleta, ou se ele não for negociado, o contrato prevê o retorno dele para cá, mas o empresário já foi comunicado que o Coritiba não tem condição de arcar com o salário dele para o ano que vem, que vai para 180 mil por mês. Então, pode ser que ele seja emprestado novamente, enfim, o fato é que na previsão de receita e despesa para o ano que vem não tem lugar, infelizmente, para o Galdesani, que na minha ótica é sim um bom jogador. Rui e o Alisson Maia, isso não foi definido ainda. Os salários são altos, mas não são tão altos assim. Se o próximo diretor entender que são atletas que podem ser utilizados, eles até podem ter lugar aqui. Bom, minha última pergunta. O quanto nessa modalidade nova agora de negócio da camisa do Coritiba, o quanto isso vai representar no orçamento? Nós não temos um número muito preciso para te dar, porque a operação da nova loja tem
pouco mais de 3 meses. Mas então, já está dando resultado. E o cenário não é positivo. E é importante dizer o seguinte: mas já vendeu bastante. Em termos de orçamento, em termos de fluxo de caixa, as coisas são feitas separadamente, porque existe uma pessoa jurídica separada da loja, com o Coritiba S.A. como proprietário e como controlador. Então, isso não vai para o orçamento do clube. Mas também dá para dizer que a operação nesses 3 meses e alguma coisa é um sucesso gigantesco. Está acima daquilo que a gente tinha previsto. Algo em torno aí de 25% de lucro líquido por camisa vendida. Então, os números são ótimos. A gente tem, inclusive, dado algumas entrevistas aí na imprensa para explicar sobre isso, mas assim, tem sido um sucesso muito grande. Posso fazer minha última pergunta, Marcelão, para fechar? Presidente, nesse ano, apesar de entender os motivos do planejamento inicial do ano, desde janeiro aqui, no primeiro programa, nessa mesma mesa aqui, eu já fui contrário, porque eu acho que uma Série B não dá tempo de você usar um paranaense só como um laboratório para depois contratar uma equipe para jogar a Série B. Você entra na competição desfigurado. Qual vai ser o planejamento para o ano seguinte? Vai se já começar o ano já pensando na Série B desde o primeiro dia, ou vamos repetir o Campeonato Paranaense só com um laboratório para depois montar a equipe? Serginho, não existe aí numa data definida para a gente ter o novo diretor de futebol, mas eu posso dizer que pelo andamento aí das nossas conversas e das nossas análises, até o começo da semana que vem o Coritiba tem um diretor de futebol, e a partir do momento que ele assume, ele começa o planejamento e começa a formação do elenco que vai disputar a Série B. Se esse elenco vai ter uma participação maior ou menor das categorias de base, é um outro assunto. Provavelmente até tem uma participação boa e é necessário de atletas das categorias de base, é necessário e temos atletas para que isso aconteça. Agora, a formação do elenco que vai disputar a Série B começa em novembro. Isso a gente pode dizer de forma bem clara, porque está bem claro para a gente. E se de alguma forma isso tranquiliza o torcedor, é importante já afirmar isso. Coritiba pretende começar o Paranaense com boa parte dos atletas que vão jogar a Série B depois. Presidente, muito obrigado. Apesar de discordarmos, de repente, de algumas situações do futebol, que eu achei mais importante, presidente, é a sua presença nesse momento. Porque, para mim, o dirigente de futebol, quando eu era repórter, eu sempre tentava, e o Osmar leva também dessa forma, não incomodar muito o dirigente, mas o dirigente tem que falar nos momentos mais complicados. Nos momentos bons, o torcedor quer ouvir, o senhor foi torcedor há muito tempo, quer ouvir o jogador de futebol, aquele que faz o espetáculo. E nesse momento, presidente, mais complicado impossível, para piorar, ainda vindo de uma goleada, o senhor se faz presente aqui ao vivo, por isso, exatamente, por essa democracia, pela maneira. Vou torcer mais ainda para que se dê muito bem no ano que vem, presidente. Boa sorte e obrigado. Agradeço aí as palavras, agradeço o espaço também. Eu, esse ano, seguindo essa linha de falar muito mais nos momentos ruins, acabei até falando bastante, porque nós tivemos, infelizmente, muitos momentos ruins do que bons. Importante dizer que nós optamos pela banda B, em primeiro lugar, para virmos aqui falar e não por uma coletiva aberta, até para valorizar um veículo da imprensa e profissionais da imprensa que a gente entende que fazem um ótimo trabalho, que dentro de um limite ético, que jamais é de camaradagem, jamais é de parceria, fazem as colocações que tem que fazer, mas fazem com educação, fazem com cordialidade, fazem sem expor as pessoas, fazem a crítica porque a crítica tem que ser feita sem nada de exposição pessoal. Então, por isso a gente optou pela banda B. Agradeço mais uma vez a oportunidade, parabenizo vocês mais uma vez pela oportunidade. Espero aqui ter atendido alguns dos anseios do nosso torcedor, que, como eu disse no começo, está aí com orgulho ferido, com razão, está chateado, com razão, conosco, comigo, com toda razão, e para esse torcedor que a gente iniciou, e eu termino também pedindo mais uma vez desculpas, mandando um abraço carinhoso, e, se possível, pedindo para confiar que a gente vai trabalhar dobrado, vai trabalhar triplicado do que foi esse ano, para lá no final do ano que vem a gente ter um resultado bem melhor.